There are times in the course of history when the actions of ordinary citizens spark movements for change because they speak to a longing for freedom that has been building up for years. O dia amanhecia na Líbia em 1º de setembro de 1969, quando um jovem beduíno do deserto, promovido a capitão do exército revolucionário, liderou um golpe relâmpago que mudaria para sempre o destino do país. Muammar Gaddafi, então com 27 anos, aproveitou-se da ausência do rei Idris, que recebia tratamento em uma clínica no exterior, para tomar aeroportos, estações de rádio e quartéis. E em poucas horas, derrubar a monarquia sem que um único tiro fosse disparado. Ao proclamar a República Árabe da Líbia, Gaddafi inaugurou um regime de terror que, nas décadas seguintes, inspiraria a proliferação do despotismo por toda a região. Da Tunísia de Ben Ali ao Bahrein do rei Hamad, um longo inverno se abateu sobre o norte da África e o Oriente Médio, com o aparato repressivo dos governos permeando todas as camadas da sociedade civil, polícias secretas promovendo prisões em massa e torturas sistemáticas, e a censura da mídia saindo do controle. Com taxas de desemprego juvenil variando de 26% a mais de 50%, a riqueza jorrada dos poços de petróleo em países como Líbia e Bahrein permanecia privilégio de elites corruptas que, para extrair até o último centavo da dignidade de seus povos, exigiam propina até para o acesso aos serviços mais básicos. Mas os filhos da Mesopotâmia e do Nilo, herdeiros do próprio berço da civilização, não permaneceriam de joelhos. O mundo descobriria isso na manhã de 17 de dezembro de 2010, quando um jovem vendedor tunisiano caminhou até o prédio do governo provincial e derramou líquido inflamável sobre o próprio corpo. Ao atear fogo em si mesmo, Mohamed Bouazizi não apenas acendeu uma revolta. Ele despertou consciências que há muito ansiavam por um grito de guerra. Jovens foram às ruas em mais de 10 países, marchando para conduzir sua história a uma nova estação. Enfrentando a tirania com peitos blindados de esperança, deram origem à Primavera Árabe. Cell phones and social networks allow young people to connect and organize like never before. And so a new generation has emerged, and their voices tell us that change cannot be denied. Pela primeira vez, as promessas de uma nova era viajaram pelas vias das redes sociais. Páginas do Facebook mobilizaram milhares no Egito e na Tunísia. Vídeos no YouTube levaram a revolta das capitais a cidades menores no Iêmen e no Bahrein. Hashtags no Twitter alimentaram chamas revolucionárias na Síria e na Líbia. As novas ferramentas digitais surgiram como as inimigas mortais do autoritarismo. Contudo, no fim de 2010, páginas de protesto tunisianas começaram a desaparecer misteriosamente do Facebook. Uma investigação conduzida pelo chefe de segurança da plataforma revelou uma sofisticada campanha de phishing orquestrada pelo regime de Ben Ali, que roubou centenas de senhas de usuários por meio da agência estatal de internet. Enquanto isso, sob ordens diretas de Hosni Mubarak, os 4 principais provedores de internet do Egito desligaram ao mesmo tempo os roteadores do Ramses Exchange, derrubando 93% da internet do país em cerca de 6 minutos. Especialistas em monitoramento de internet classificaram o feito como quase totalmente sem precedentes na história da internet. Mas foi na noite mais escura que um poderoso aliado orquestrou o contra-ataque para garantir que os ventos da mudança continuassem a soprar. Os Estados Unidos da América. In Cairo, we heard the voice of the young mother who said, "It's like I can finally breathe fresh air for the first time." In Sana'a, we heard the students who chanted, "The night must come to an end." In Benghazi, we heard the engineer who said, "Our words are free now. It's a feeling you can't explain."
Inspirado pelas ideias visionárias do jovem funcionário do Departamento de Estado, Jared Cohen, o governo americano investiu milhões em tecnologias anti-censura, oficinas de cyberativismo e pressão silenciosa sobre os gigantes do Vale do Silício, armando os manifestantes com ferramentas digitais para romper firewalls, dar voz aos silenciados e anunciar o triunfo final da liberdade. Em janeiro de 2011, Ben Ali fugiu da Tunísia após 23 anos no poder. Em fevereiro, Hosni Mubarak renunciou à presidência do Egito, que ocupava desde 1981. Em outubro, Muammar Gaddafi foi morto, encerrando seu regime de 42 anos. 4 meses depois, Abdullah Saleh deixou o poder no Iêmen, 33 anos após assumi-lo. Nos anos que se seguiram, a liberdade digital continuou a demonstrar sua força, derrubando governos da Ucrânia ao Sudão, influenciando eleições do Brasil às Filipinas e fraturando uniões geopolíticas pela Europa. Mas por quanto tempo os próprios defensores do despertar democrático online tolerariam que os povos assumissem tamanho controle sobre seus próprios destinos? Indeed, one of the biggest reasons for democracy's weakening is the profound change that's taken place in how we communicate and consume information. We see that our new information ecosystem is turbocharging some of humanity's worst impulses. It's that in the competition between truth and falsehood, cooperation and conflict, the very design of these platforms seems to be tilting us in the wrong direction. The internet is a tool. Social media is a tool. At the end of the day, tools don't control us. We control them, and we can remake them. And that's why it's been so difficult over the past 4 years when even the US government has pushed for censorship. What's your message to platforms like Facebook? They're killing people. They are directly speaking to millions and millions of people without any level of oversight or regulation, and that has to stop. By going after us and other American companies, it has emboldened other governments to go even further. Bom, se você é um operário comum de fábrica em Topeka, Kansas, e seu momento de engajamento político é: você fez seu turno na fábrica de automóveis e chega em casa e entra na rede social, alguma coisa te irrita e você digita seus 4 parágrafos e sente que realmente fez alguma coisa, e então essa publicação desaparece. Seu perfil é desativado ou silenciado por algum tempo. Como você acha que se sente? Você se sente excluído do sistema. Você sente como se houvesse forças invisíveis te impedindo. E adivinha, tinha forças invisíveis impedindo você. Quando as redes sociais se tornaram uma realidade nos idos de 2007, 2008, 2009, percebemos que a organização de base estava completamente mudada. Costumava ser cara a cara, costumava ser uma tarefa árdua fazer com que as pessoas aparecessem e lutassem por suas liberdades. Mas com as versões muito rudimentares das redes sociais que surgiram em 2008, 2009, vimos que as pessoas podiam se auto-organizar. E, como organizadores do Tea Party, organizamos algo chamado de Marcha dos Contribuintes em Washington. Esperávamos 10 mil pessoas e vieram 1,5 milhão. Ela sobrecarregou totalmente qualquer infraestrutura que planejamos. Surpreendeu a polícia do Capitólio, a polícia do parque. Surpreendeu a todos. E naquele momento, olhando para a multidão, eu pensei, alguma coisa está diferente. Alguma coisa mudou. O Facebook foi lançado em 2004, o YouTube em 2005,
o Twitter em 2006. O smartphone foi lançado em 2007. Rolo 19, Mike Pence, take 1. Levou cerca de uma década para que o número de usuários chegasse ao nível das mídias convencionais para os sistemas de distribuição de informações amadurecerem a ponto de indivíduos, jornalistas, cidadãos e meios de comunicação alternativos terem um impacto maior na percepção das eleições do que as instituições de mídia tradicionais que existiam, em alguns casos, por séculos. Se nós voltarmos à Bíblia de Gutenberg, por exemplo, não precisamos ter apenas monges ou acadêmicos, realeza com acesso à informação. Ela foi disponibilizada para as massas. O que a internet significa? Significa que não precisamos depender apenas da NBC, da CBS ou do New York Times para nos contar o que está acontecendo. Significa que todos com uma câmera e com dispositivos que podem fazer um site podem sair por aí e se envolver nisso. When we first launched, we were hoping for, maybe 400, 500 people, and now we're at 100,000 people, so who knows where we're going next. There's a first time for everything, including the Pope's first tweet. And this is a revolution of the first order, to really bring the real internet to your phone. It is a choice that really goes to the heart of who we are as Americans. And we will make America great again. Foi uma época muito louca em 2016 em que quase todos os noticiários das grandes redes insinuavam ao povo americano em quem votar. Trump is many things, some of them dark and dangerous, but at his core, he is a BS artist. Yeah. This guy is a complete clown. You're not going to be president, all right? Donald Trump will never, ever be president. Okay. And we're coming to a point where if you're Hillary Clinton, you're honestly probably starting to think about not just whether you will win, but how big your win will be. E havia uma presença online muito forte que era esmagadoramente a favor de Donald Trump. Now he's running for US president indeed, but may already be the king of Twitter. Donald Trump's quest for the Republican presidential nomination is being feared in part by his reliance and dominating presence on social media. His tweets make news nearly every day. Donald J. Trump will become the 45th president of the United States, defeating Hillary Clinton in a campaign unlike anything we've seen in our lifetime. Foi um momento louco na história das eleições, porque essa foi a primeira vez em que a internet foi a força disponível na determinação do resultado de uma eleição. Não sou eu quem está dizendo isso. O David Brock foi quem comandou o Super PAC de Hillary Clinton, que em janeiro de 2017 encomendou uma pesquisa, quase uma autópsia sobre por que os democratas perderam aquela eleição e concluíram que foi por causa da liberdade de expressão na internet. Vimos uma espécie de resistência e um movimento para tentar explicar como o presidente Trump foi eleito. E devia ser porque as pessoas não tinham a informação correta. Devia haver um erro. Eles receberam informações erradas. Então essa informação tinha que ser controlada. Assim, os repórteres, em vez de reportar as notícias, tornaram-se agentes da resistência, tentando controlar as notícias mais do que nunca. Então, ouvimos os termos desinformação, informação incorreta, informação maliciosa, fake news. Mas de onde será que vieram esses termos? Eu não conheço esses pontos de origem específicos e a etimologia desses termos. Mas eu sei que eles se tornaram muito relevantes nos últimos 5 anos. E eu tenho muita convicção de que esses termos não eram utilizados antes. Eles se tornaram uma ferramenta de propaganda midiática. Existe um homem que inventou o termo desinformação. O nome dele é Joseph Stalin. A União Soviética criou a noção de desinformação, de que havia uma verdade central e que era sustentada pelo comitê executivo, por aqueles no poder do Partido Comunista. E ele incutia a verdade de cima para baixo. Então, isso nos traz de volta a diferença dramática entre uma abordagem americana sobre a verdade descentralizada, confiança nas massas, confiança no cidadão médio, versus a abordagem de cima para baixo, onde há uma verdade central.
Schweizer, take 1. O que eu acho bastante interessante sobre a ascensão das redes sociais é a promessa de que iria descentralizar tudo. Agora todos têm voz, você não vai ter mais controle, algumas publicações são selecionadas e todo mundo vai fazer parte da praça pública. O problema é que a praça pública é dominada e controlada por algumas grandes empresas, e essas grandes empresas refletem certos valores e pontos de vista. Então, você tem essa estranha realidade onde a tecnologia acaba difundindo e criando muitas vozes. E ainda você tem o poder corporativo, que talvez queira restringir e controlar certas questões. Quando você une o poder corporativo com um governo federal ou poderes governamentais que dizem ter uma opinião sobre quem pode dizer o que e quando, agora você tem, além disso, um segundo nível de censura. Acho que ninguém jamais imaginou que as empresas que nos deram essas comunidades e nossos amigos do Facebook, de repente teriam grandes contratos com o governo. Estariam à disposição do FBI ou um tal de Elvis Chan dizendo: "Ei, censura essa história, é desinformação." Mas isso acabou se tornando o modelo de negócios dessas Big Techs. Eles ficaram mais dependentes de contratos do governo, relações governamentais e expansão governamental. O que o governo federal costuma fazer é dizer que censura alguma coisa para proteger você. Não pelos nossos próprios interesses, mas para proteger você. É para o bem público, para a segurança pública. As mesmas pessoas que diziam estar nos protegendo da desinformação, na verdade, a estavam espalhando, sob a bandeira que haviam criado. Não creio que a maioria dos americanos tenha compreendido isso ainda, que esse é o resultado dessa máquina. Que essas pessoas da desinformação eram, na verdade, os criadores dela. Portanto, é muito mais enganoso no nível federal, assim como é muito mais sofisticado também. Pois o que temos que lembrar é que o aparelho governamental nos Estados Unidos foi aperfeiçoado durante a Guerra Fria e depois durante a Guerra Global contra o Terror, onde a guerra de informação se tornou um componente central para se lutar nas guerras. Estamos em uma guerra pela verdade agora. Para vencer a batalha, você precisa entender o seu campo de batalha. Eu comecei a minha jornada registrando o complexo industrial de censura e seus vários setores em 2016. A diplomacia da liberdade de expressão era um conceito que começou nos Estados Unidos na década de 1940. Após a Segunda Guerra Mundial, uma cortina de ferro desceu sobre a Europa Central e Oriental. E a propensão comunista para reprimir a liberdade de expressão dificultava muito a construção de movimentos de resistência e alternativas ao governo comunista. Assim, a liberdade de expressão passou a ser defendida como um ideal democrático pelo Departamento de Estado, começando com a primeira eleição democrática na Itália. Isso foi em 18 de abril de 1948. O primeiro memorando do Conselho de Segurança Nacional tratava da posição estratégica dos Estados Unidos na Itália e da importância de garantir que o candidato pró-Ocidente que estava concorrendo vencesse o candidato pró-União Soviética. Na época, esse candidato estava perdendo por 60 a 40 nas primeiras pesquisas eleitorais. Antes disso, nossos espiões, por meio da Agência Central de Inteligência, começaram as operações na Itália para influenciar essa eleição. E no final, o candidato pró-Estados Unidos venceu. Isso foi considerado um sucesso tão grande por todo o Departamento de Estado e pelo Conselho de Segurança Nacional que propuseram uma nova doutrina, a inauguração da guerra política organizada, para pegar esse modelo da Itália e aplicá-lo em todos os países da Terra. The presence of the United States as a leading power in the free world is involved in your work directly. A Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional tem uma jogada linguística simpática, pois se lê USAID, então você pensa que se trata de uma organização de ajuda. The people who are opposed to aid should realize that this is a very powerful source of
strength for us. It permits us to exert influence for the maintenance of freedom. Em 1967, a USAID já estava pagando forças especiais recrutadas. A CIA dirigiu guerrilhas no Camboja para bancar a construção de suas aldeias. Esse pagamento foi a maneira de fazê-lo se juntar ao grupo mercenário da CIA com o financiamento da USAID. Mas a USAID ainda foi mais longe e comprou 2 aviões para eles com o objetivo de transportar armas, narcóticos e suprimentos. Ouvindo isso, as pessoas acham graça e ficam surpresas quando percebem que é sério. Eu sempre digo que quando é sujo demais para a CIA, é entregue para a USAID. Todas as ações secretas deviam ser aprovadas por escrito pelo presidente dos Estados Unidos para que nunca mais ocorra uma situação como a das décadas de 1960 e 1970, quando o presidente podia alegar que a CIA agiu sem o seu conhecimento. Mas essa restrição não se aplica à USAID. Ela pode fazer exatamente o mesmo que a CIA faz, sem precisar da aprovação do presidente. The program used cell phone text messaging to circumvent Cuba's strict internet restrictions. At its peak, it drew in more than 40,000 Cubans. However, its subscribers were completely unaware they were using a U.S. government program and giving American contractors their private data to potentially use for political purposes. Perhaps most shockingly, the Cuban Twitter program was not paid for and run by a spy agency such as the CIA. Instead, it was the brainchild of USAID, the U.S. Agency for International Development, best known for overseeing billions of dollars in U.S. humanitarian aid. A origem da Fundação Nacional para a Democracia vem da própria CIA, que pressionou Ronald Reagan por essa estrutura, porque o governo Reagan tinha uma política externa muito ambiciosa. E, em 1982, a USAID responde com essa ideia que chamamos de Fundação Nacional para a Democracia. The National Endowment for Democracy is, just as we've been told, more than bipartisan. It's a genuine partnership of Republicans and Democrats, of labor and business. Eram 4 núcleos: o IRI, o NDI, o Centro de Solidariedade e o CIPE para empresas privadas. A Fundação Nacional para a Democracia argumentava que os subsídios eram públicos para demonstrar que não é uma operação de inteligência. Viu, nós dizemos publicamente quais subsídios são de quais grupos. Só que o fato de tornar isso público revelou que a Fundação Nacional para a Democracia tinha um imenso papel na derrubada de governos, e assim que a Fundação declara que você é uma ameaça para a democracia, todos os grupos que ela financia naquele país para a alegada promoção da democracia são para derrubar você. A Primavera Árabe foi o produto e o conceito do Departamento de Estado dos Estados Unidos chamado diplomacia digital, às vezes chamado de Statecraft 2.0. Today's 21st century statecraft is bringing together technology and the talents of our citizens to influence events in ways that previous generations could never have imagined. I am very proud that the State Department is engaging the public here at home and around the world through Facebook and Twitter, YouTube and Flickr. So my message is simple. Please, use the communication tools at your disposal to advance the interests and safeguard the future of our nation. A equipe de planejamento de políticas, por volta de 2006, trouxe um jovem chamado Jared Cohen. Na época, ele tinha 20 e poucos anos. E Jared Cohen olha para as pessoas de 40, 50 e 60 anos da equipe de planejamento e diz: por que estamos realizando essas operações pelas embaixadas e consulados dos Estados Unidos e pelas unidades da CIA? Todo mundo que queremos recrutar estão nas redes sociais. As redes sociais
podem ser potencializadoras dessas operações. Podemos fazê-las em grande escala, de forma rápida e sem grandes custos. O que aconteceu foi que a USAID, a Fundação Nacional para a Democracia, o Instituto de Paz dos Estados Unidos e os grupos associados da Casa da Liberdade estavam treinando ativistas em toda a Primavera Árabe para que pudessem usar as redes sociais na organização de protestos. A USAID aumentou enormemente as despesas para poder financiar os grupos ativistas. Foram revoluções de Facebook e Twitter que sistematicamente derrubaram governos adversários do Departamento de Estado de Obama no Oriente Médio e no norte da África. Esse foi o auge da liberdade de expressão na internet, se você perguntar a qualquer pessoa do núcleo duro. Eles falam da Primavera Árabe como se fosse o baile de formatura do ensino médio. Um momento de glória, o baile do rito de passagem escolar. My message to the Tunisian people is I've been following all of you online and watching what you've done, and it's hard for me to imagine anything else that I've witnessed in my life that's more inspiring. Portanto, essa rede é extremamente poderosa e pode determinar a ascensão e queda de presidentes e pode desestabilizar países. So, an extraordinary night of euphoria in Berlin. Within hours of East Germany's decision to let its people go by opening the border to the west, the city erupted in a frenzy of celebration. Eu não acho que os Estados Unidos teriam vencido a Guerra Fria contra a União Soviética sem isso. Eu não acredito que haveria movimentos de liberdade bem-sucedidos na Polônia, Hungria ou em vários países no mundo todo sem esse aparato. Mas tornou-se um atalho conveniente, uma excelente maneira de derrubar qualquer governo que você não goste. Isso ocorreu em 2014, na revolta da Praça Maidan, na Ucrânia. Antes de 2014, a Rússia dominava completamente o mercado de gás natural na Europa, porque as empresas norte-americanas não conseguiam competir. Elas não conseguiam competir em preço, porque não existe nenhum sistema de gasoduto que saia de Houston, Texas, e chegue até a Ucrânia, Alemanha ou Portugal. Bom, se você é uma empresa de petróleo e gás, qual é a melhor forma de conquistar esse mercado? Você usa a Força Militar dos Estados Unidos, usa a CIA, usa o Departamento de Estado americano e absorve um mercado de $1 trilhão sem melhorar seus produtos e serviços. Tudo financiado pelos contribuintes, pagando essas políticas governamentais. Mas precisa ter gente da política no local para fazer isso. Na era Yanukovych, eles assinaram um acordo de $10 bilhões com a Chevron, pela parceria com empresas petrolíferas. Assinaram um acordo de $10 bilhões com a Shell, a gigante de Londres. Mas não cederam tudo que o Departamento de Estado queria. Não cederam tudo que a OTAN queria. Um outro governo fantoche cederia. Nós liberamos cerca de $5 bilhões de fundos da USAID para os grupos enfurecidos que iriam efetivamente causar tumultos graves. Yanukovych teve que fugir por causa dos tumultos violentos. At this hour, it appears Russian military forces are crossing the border into neighboring Ukraine, in a region of Ukraine known as Crimea. Late today, President Obama went on national television to warn Russia against a military intervention. And indeed, the United States will stand with the international community in affirming that there will be costs for any military intervention in Ukraine. O governo de Barack Obama não esperava que a Crimeia se separasse, que o Donbass se separasse, e entrou em pânico quando a Crimeia voltou para se juntar à Federação Russa e as regiões de Luhansk e Donetsk se declararam independentes. E quando isso aconteceu, a Ucrânia tornou-se o foco central da política dos Estados Unidos e o foco central especialmente da OTAN. Todas essas diferentes indústrias que fizeram investimentos gigantescos em um golpe, como eu já havia mencionado antes, Chevron, $10 bilhões investidos, Shell, com $10 bilhões investidos. Onde estavam os seus depósitos? Estavam na costa da Crimeia.
e ao leste do rio de Dnieper, na própria região separatista. Então, a única maneira de recuperar esses investimentos seria se as Forças Armadas Americanas, direta ou indiretamente ao financiar a Ucrânia, recuperassem eles de volta. É por isso que foram atrás do Trump. Com o Russiagate, também com as investigações do FBI, com o impeachment da CIA e coisas desse tipo. I'm going to take a look at it, but you know, the people of Crimea, from what I've heard, would rather be with Russia than where they were. And you have to look at that also. Now, that was under, just so you understand, that was done under Obama's administration. And as far as the Ukraine is concerned, it's a mess. And that's under the Obama's administration with his strong ties to NATO. So with all of these strong ties to NATO, Ukraine is a mess. Crimea has been taken. Don't blame Donald Trump for that. You said and we'll do better, and yet we'll have a better relationship with Russia. And having a good relationship, maybe, and having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Acho que o trumpismo foi visto como uma ameaça. O próprio Trump foi visto como uma ameaça. A disposição dele de ser cético em relação aos parâmetros convencionais de ambos os lados foi vista como uma ameaça. Eles consideravam não tanto Trump em si, mas a ideia de que o governo deveria ser encarado com ceticismo, que precisava ser aniquilado. A CIA não tem permissão para operar internamente. O Departamento de Defesa também não tem permissão para operar internamente. O Departamento de Estado não tem permissão para operar internamente. A USAID também não tem permissão para operar internamente. Mas há uma exceção. Existe um coringa que lhe permite violar essas restrições. A CIA pode espionar um cidadão americano se suspeitarem que esse americano conspira com uma nação estrangeira. Tonight, President Obama, for the first time, publicly blaming Russian President Vladimir Putin for hacking the 2016 U.S. election. The intelligence that I've seen gives me great confidence in their assessment that the Russians carried out this hacking. And the CIA and FBI agree as to why. Director John Brennan telling the CIA workforce in an internal message that, quote, there is strong consensus among us on the scope, nature, and intent of Russian interference in our presidential election. Eu sou John Solomon, fundador e editor-chefe da Just the News. Sou um repórter investigativo de longa data. Quando a notícia do conluio com a Rússia surgiu, no outono de 2016, minhas fontes do FBI disseram que não havia nada lá, que era só um arranhão, que desapareceria depois das eleições, que não era verdade. Estavam confiantes de que era falso. Nos documentos que você verá, eles já sabiam que era mentira, que o dossiê Steele não era verdadeiro. Mas entre janeiro, fevereiro e março, a coisa atingiu o auge e eu então me perguntava como algo falso pode ser levado a sério e retratado como verdade. Now, you referenced this President's Daily Brief document that was drafted for President Obama in early December that reaffirmed what the intelligence community professionals, as you say, had been assessing for the previous 6 months leading up to the election, which was that Russia neither had the intent nor capability to essentially hack the outcome of the U.S. election. As you said, President Obama's political appointees pulled that document before it could be published, and it has not been published until we've released it today. Then DNI James Clapper took the lead on what President Obama wanted done, and which was essentially create a document that tells us not if, but how Russia interfered with the election. E foi aí que a grande mentira surgiu pela primeira vez como uma maneira de justificar a censura. É difícil justificar censura contra americanos, então o que você faz? Você associa a ameaças estrangeiras. Só porque podem ter opiniões parecidas às atribuídas a supostos robôs russos. Foi aí que ocorreu a transição, no período das eleições de 2016 até os dias atuais, quando essas mesmas agências americanas, o Departamento de Estado, a USAID e a CIA deixaram de exercer a diplomacia da liberdade de expressão para promover a censura. Na maior parte da nossa história, a censura se concentrou em atos que alguns consideravam ofensivos. E agora, de repente, tornou-se censura de todo um conjunto de ideias, de todo um povo ou de uma classe política.
E essa foi a origem da extraordinária construção que levou 5 anos do que hoje nós chamamos de complexo industrial da censura. Nossa reportagem foi sobre o uso indevido da revelação de identidade. And there are important issues that need to be answered here. And the story that we broke today, if you're a Republican, a Democrat, an independent, you should be really concerned how easy it is today that large numbers of members of the government, for a very low threshold, can ask the NSA, hey, if you intercepted John Solomon or Sean Hannity, could you unmask his name? Because we're trying to understand this intelligence. Divulgamos a história no programa do Sean. E eu fui para casa por volta das 23 horas. Eu estava entrando na garagem. Minha esposa olhou pela janela e, quando viu o carro do governo do lado de fora, fechou a janela e me deixou lá sozinho, o que sempre me faz rir. Eu estava abrindo a porta da garagem e 2 homens saíram de um sedã azul com placa do governo. Então pensei, estou ferrado. Eles perguntaram, você é o Sr. Solomon? Eu disse, sou. Eles disseram, você está na ponta de um iceberg muito grande e perigoso, então... Eu perguntei do que eles estavam falando. Disseram, a reportagem que relatou hoje sobre revelação de identidade é sobre o uso abusivo da inteligência. Há coisas muito maiores. Continue procurando. Perguntei do que eles estavam falando. Eles não podiam dizer muito, era confidencial. Ok. Pedi que me contassem o que eles pudessem. Há um mau uso dos maiores poderes que liberamos após o 11 de setembro para proteger os americanos do terrorismo. Proteger americanos de espiões e de agentes chineses hostis. Agora, estamos usando esses poderes contra o povo americano. Revendo aquele momento, percebemos que os terroristas do 11 de setembro tiveram um efeito muito mais profundo sobre os americanos do que imaginamos. Ficamos tão assustados que um bando de 19 terroristas desorganizados, vindos da Arábia Saudita, liderados por um paquistanês, inspirado por um dissidente saudita chamado Osama Bin Laden, pudesse executar um plano tão espetacular contra o país mais poderoso, contra a cidade mais poderosa do país, contra as 2 torres que simbolizam nossa superioridade econômica, World Trade Center, e o edifício de 5 lados mais importante do mundo, o emblema do nosso poderio militar, o Pentágono. Esses caras atingiram o Pentágono e o World Trade Center. 19 caras que mal sabiam sobre os Estados Unidos lançaram esses aviões. Isso abalou tanto o nosso senso de superioridade e de segurança que estávamos dispostos a trocar nossa liberdade por segurança. E essa troca pela liberdade deu origem a uma enorme burocracia. Deu origem a novos poderes, como a Lei Patriota e as expansões do FISA, muito além do que foi concebido nos anos 1970. Na guerra global contra o terror, num certo sentido, o alvo da guerra de informação era muito fácil de se identificar. Eram jihadistas, lutavam contra soldados americanos no campo de batalha, eram terroristas. Uma vez que isso acabou, eles precisaram criar uma nova demanda para os seus serviços. Uma das novas demandas foi dizer, esperem aí, nós temos terroristas domésticos nos Estados Unidos ou terroristas domésticos em potencial. Eles não estão explodindo coisas como os jihadistas faziam, não estão realmente pedindo violência contra os Estados Unidos como os jihadistas estavam, mas podem se tornar terroristas no futuro. Então, essas agências governamentais começaram a identificar pessoas que tinham visões meio radicais ou visões que eu não compartilho, visões absurdas. Mas não havia violência real ou violência demonstrada por trás delas. Ainda assim, como medida de precaução, eles defendiam que precisávamos começar a censurar todas essas pessoas. Eu, então, desenvolvi um grupo de fontes, além dos caras que apareceram na minha garagem, para um grande número de pessoas no FBI que entendeu que sua agência foi abusada e mal utilizada no caso do conluio com a Rússia. E eu estava recebendo uma última leva de documentos deles em dezembro de 2018. E
eu recebi um pacote de documentos. E não era de documentos do governo, era uma espécie de narrativa. A primeira metade dizia: isso é sobre o conluio com a Rússia para você anexar. Tem pistas muito boas. E a segunda parte tem um tal de Hunter Biden. E se você investigar, vai ver que ele está envolvido em vários esquemas corruptos do pai. E o pai dele vai concorrer. E eles operam esses esquemas desde que John Biden era vice-presidente. E era ricamente detalhado. Fazia referência a documentos e só saíram recentemente, mas eu sabia deles em dezembro de 2018. Então, procurei meu chefe, era semana de Natal, eu lembro que ele disse: quando acabarmos o caso do conluio russo, teremos uma reportagem aqui. Eu sou Chanel Rion. Trabalhei durante 2 anos como correspondente-chefe da Casa Branca no governo de Trump e durante 2 anos na Casa Branca de Biden. Acho que esse foi o segundo ou terceiro laptop que ele tinha perdido, porque ele perdeu vários dispositivos no exterior. Nas mãos dos russos, dos chineses, ele perdeu vários dispositivos. Esse, felizmente, foi deixado em uma loja de reparos em Delaware, numa assistência técnica. E o técnico não conseguiu entrar em contato com o Hunter Biden. Segundo os relatos, durante o concerto, ele foi considerado propriedade abandonada porque o Hunter Biden não voltou para buscar o laptop depois de um longo período de tempo. Então, o dono da loja conseguiu acessar o laptop, dar uma olhada e ele também tentou consertar. E, assim, ele acabou se deparando com material ilícito. The president's son and his company brought in about $11 million between 2013 and 2018, working as an attorney, a board member to a Ukrainian gas company accused of bribing a prosecutor, and for a joint venture involving a Chinese businessman now accused of fraud. The records show Hunter Biden's company received nearly $5 million in consulting contracts from that joint venture funded by a Chinese energy company. A snapshot of Hunter Biden's spending shows that for about 5 months in late 2017 and early 2018, he spent more than $200,000 a month on things like luxury hotel rooms, cash withdrawals, dental work, and payments on a Porsche, according to documents on the hard drive. Tinha tanta coisa ali e tanta coisa que eu queria não ter visto. O laptop continha e-mails entre o Hunter Biden e oligarcas e indivíduos do mundo todo. Na época, o pai dele era o vice-presidente. E havia interações muito suspeitas, digamos assim, entre o Hunter Biden e acordos que aconteceriam na China, bem na época em que o pai dele, o vice-presidente, viajaria para lá. Diamantes e presentes estavam sendo dados a Hunter Biden e tudo em troca explicitamente de que indivíduos poderosos tirassem uma foto com Joe Biden ou da possibilidade da demissão de funcionários que estavam causando problemas na Ucrânia. Eu dei a primeira notícia sobre a Ucrânia de como o presidente Joe Biden se gabou em um vídeo por ter ameaçado reter $1 bilhão se não demitissem o promotor. I said, I'm telling you, you're not getting $1 billion. I said, you're not getting $1 billion. I'm going to be leaving here. I think it was, 6 hours? I looked, I said, I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. E esse promotor, por acaso, investigava seu filho Hunter na Ucrânia. E essa história caiu como uma bomba. Washington inteira caiu em cima. E eu estava no The Hill, um veículo de notícias tradicional muito respeitado. E por 2 meses, o The New York Times e a ABC News todos corroboraram com a minha história. And that is why tonight I stand before you to officially launch my campaign for a second term as President of the United States. I accept this nomination for President of the United States of America. Joe Biden is taking aim at President Trump as he kicks off his 2020 presidential campaign. The former vice president held his first rally yesterday in Pittsburgh. The single most important thing we have to accomplish is defeat Donald Trump. O ex-chefe da CIA, o ex-chefe executivo da CIA, Mike Morrell, que estava na CIA durante a formação deste mecanismo de inteligência, com a ideia de que a função da inteligência é suprimir desinformação. Ele mesmo criou uma das maiores intrusões da inteligência em uma eleição americana na história. Ele elaborou uma carta que falsamente considerava o laptop de Hunter Biden como desinformação.
Sendo que suas próprias agências sabiam que era verdadeiro porque já tinham validado, estavam com eles há um ano. Later, on October 22nd, when Biden appeared in the second presidential debate and was confronted with the facts of the Post reporting, he said to Trump, There are 50 former national intelligence folks who said that what he's accusing me of is a Russian plan. But it was not, and he knew that. Now, fast forward to this year, 3 years later. Just last spring, House investigators revealed it was a call by now Secretary of State Antony Blinken to former acting CIA Director Michael Morell that prompted the spy letter published by Politico, which bypassed agency approval processes that would have been normally applied. Eles deixaram muito claro que iam usar a censura completa e não apenas aquela censura branda, quando proibiram qualquer menção sobre o caso do laptop do Hunter Biden. Aquilo foi varrido da internet. Qualquer um que compartilhasse ou falasse sobre isso podia ter suas contas suspensas. Eu me lembro de um momento em que, se você tivesse o link e tentasse enviá-lo de forma privada, por mensagem direta, em alguma plataforma de mídia social, ele não era enviado. O link não era transmitido. Certos links foram totalmente bloqueados pelos servidores. Assim, nós vimos como a censura escalava rapidamente. A história do laptop do Hunter Biden e sua supressão e censura foi uma interferência eleitoral descarada, uma fraude eleitoral promovida por agências governamentais e seus lacaios nas redes sociais. O usuário comum provavelmente não tinha noção desse grau de coordenação, até que o Elon Musk comprou o Twitter e divulgou os Twitter Files. In the 3 months since, Musk has released an incriminating stream of internal documents revealing what some experts assess to be proof of shocking government censorship at the highest levels. Foi quando descobrimos que havia agentes do governo infiltrados no Twitter responsáveis por definir essas políticas. O Twitter Files foi esse projeto que o Elon Musk assumiu quando comprou o Twitter. E permitiu que jornalistas como Matt Taibbi, Barry Weiss e Michael Schellenberger tivessem acesso e lessem as comunicações entre agências governamentais, executivos e engenheiros do Twitter, onde descobrimos uma censura governamental num nível muito minucioso. Quando você vê como tudo começou e os mecanismos de financiamento, infelizmente, tudo começou na pandemia de Covid no governo Trump. Se eu acho que Trump incentivou a censura, não. Mas havia essas agências do Deep State que acreditavam que, por causa da Covid, poderiam simplesmente perseguir quem ou o que quisessem. E quem tentasse atrapalhar seria atropelado. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. It's important, first of all, to stay home. The U.S. is now reporting more COVID-19 deaths than anywhere else in the world. It's unlikely the virus leaked from a lab in the Chinese city, something that's been the subject of conspiracy theories. O motivo para as pessoas mencionarem tanto a Covid quando se fala disso é a convicção arrogante demonstrada por muitos dos defensores da censura esclarecida naquele período. Eu sempre imagino um cenário hipotético. Imagine se no ano de 2020 tivessem dito algo como: olha, tem essa doença, parece ter um longo período de incubação em que a pessoa não apresenta sintomas. E isso é um grande problema, porque é muito difícil conter algo assim. Mas nós ainda não temos muitas informações sobre ela. Temos alguns parâmetros gerais, algumas hipóteses, mas nós ainda estamos investigando. Enquanto não temos nada certo, é bom agir com cautela. Em vez disso, o que houve foi uma explosão de certezas, como se o governo e a elite dos Estados Unidos já soubessem absolutamente tudo sobre o que era a Covid e como combatê-la. Começamos a oferecer orações bem no início, porque é isso que uma igreja pode fazer, oferecer orações. Nós oramos por cerca de 2 milhões de pessoas no mundo todo a partir do nosso Instagram e da página do Facebook da Igreja Mundial. E isso fez a nossa página crescer exponencialmente. Isso significa que, com todo esse volume, de uma só vez, eu acredito que nós recebemos um nível maior de atenção dos
revisores e pessoas que verificam conteúdo, checando se deveriam permitir ou derrubar uma postagem e assim por diante. Então, alguns anúncios foram derrubados. Estávamos oferecendo apenas orações. Como a palavra Covid aparecia, os anúncios foram derrubados. Mas alguns anúncios foram permitidos. Então, começamos a mudar a linguagem, deixando de usar a palavra Covid e as palavras gatilho, que seriam problemáticas. Nunca imaginamos ter que calcular as palavras que seriam perfeitamente aceitas se outro ser humano as lesse. Mas como os algoritmos é que estavam lendo, algoritmos no texto, algoritmos nas imagens, nós estávamos sendo censurados por algoritmos. Meu nome é Ian Yeklek, sou editor sênior da Epoch Times. Também sou apresentador do programa American Thought Leaders, onde já entrevistei mais de 1000 pessoas que acredito serem grandes referências em suas áreas, seja na economia, seja na China comunista, seja na resposta à Covid-19 e muitas outras áreas. Lançamos um documentário. O documentário era sobre as origens da Covid-19. Não era difícil ver que, de longe, o cenário mais provável para a origem da Covid-19 era o laboratório de Wuhan. É um argumento extremamente simples. O argumento é basicamente, se parece um pato, anda como um pato, provavelmente é um pato, certo? O nível de censura que enfrentamos ao publicar esse documentário foi muito maior do que tudo que eu poderia imaginar e realmente nem entendíamos por quê. E de repente eu recebi uma ligação. Pastor Sam, não consigo encontrar nossa página no Facebook. Como assim você não consegue encontrar nossa página no Facebook? Nossa página inteira no Facebook da Igreja Mundial Adventista do Sétimo Dia foi removida. Todas as postagens. O que não fazia sentido, não havia nada de diferente das semanas anteriores. Verificamos todas as integrações de APIs, não havia nada. Nós respondemos e pedimos por uma revisão. Nós recebemos uma resposta e tínhamos perguntado se a checagem havia sido feita por pessoas ou algoritmos. Disseram não, várias equipes de pessoas checaram e a decisão permanece. Mas não disseram exatamente por quê. Em 20 de janeiro de 2021, nossos canais no YouTube foram desmonetizados. Tínhamos 3 canais muito proeminentes. O American Thought Leaders, que é o meu programa, Crossroads com Joshua Phillip e Facts Matter com Roman Balmakov. Entretanto, fizemos uma estimativa do custo dessa desmonetização para nós. Uma estimativa bastante conservadora seria algo em torno de 25 milhões de dólares. Em custos e perda de receita. Então, não sei se medo é a palavra certa, mas nossa equipe pensou, o que foi que dissemos? O que deveríamos dizer? Em uma sociedade polarizada, onde a censura é encorajada, você nunca sabe como as pessoas vão interpretar o que você está escrevendo ou dizendo. É o velho problema, certo? Ninguém quer que mentiras sejam contadas. O que não tínhamos descoberto é quem vai definir o que é mentira e o que é verdade. Eles censuraram discursos sobre a Covid, evidentemente sobre as vacinas e os lockdowns. Não se podia nem sugerir que as máscaras não funcionavam, era tolo e mesquinho. Também censuraram perguntas sobre eleições. If you've seen our conversations with top election officials in key battleground states, then you've heard their warning that the one thing that concerns them most heading into Election Day is the spread of disinformation to voters. In 2016, Russian operatives used social media, Facebook, Instagram, Twitter, and other platforms, to rile up the American electorate and boost the candidacy of Donald Trump. Now the question is, what kind of disinformation can we expect in 2020? False conspiracy theory that claims President Trump is fighting a secret war against elite, Satan-worshipping pedophiles. Eu estava no meu primeiro ano da faculdade de Direito. Eu ainda trabalhava em meio período e cursava Direito em tempo integral. E eu estava tão envolvida com a faculdade que eu não estava prestando atenção. E um dos meus colegas me procurou e ele disse, Ei, Chanel, nós não nos conhecemos, mas eu notei que o seu nome apareceu em um relatório judicial que foi divulgado hoje. Eu disse, é mesmo? Que relatório é esse? E era uma comissão judicial, uma subcomissão especial, um relatório técnico provisório.
e ele basicamente expunha exatamente como o governo se uniu a essas instituições para censurar contas como a minha e como a de Tom Fitton. Ah, sim, o FBI enviou agentes à minha casa para me entregar uma intimação. E por quê? Era por nossas críticas ao fato de o FBI e o Departamento de Justiça estarem perseguindo Trump. Eles me pressionaram na Judicial Watch, com perguntas sobre a integridade eleitoral. Estavam me perguntando sobre meus tweets. Como isso não seria assustador? Eles agiam assim. Em primeiro lugar, temos o EIP, a Parceria para a Integridade Eleitoral. Eles criaram um sistema chamado Sistema de Tickets JIRA. E o que é isso? O sistema de tickets JIRA era um fluxo de tarefas. O EIP, seja por meio do governo, das Big Techs ou de qualquer um trabalhando para o EIP, criaram um software que monitorava o discurso online e sinalizava automaticamente quaisquer contas e tweets que considerasse perigosos para a democracia. Porque nós buscávamos documentos sobre censura. E fomos vítimas da mesma censura ilegal que estávamos investigando. Havia agências governamentais se unindo à iniciativa privada. E as agências governamentais estavam usando a iniciativa privada para fazer o trabalho sujo da censura. Quem eram essas pessoas? O Departamento de Segurança Interna, que tinha a Agência de Segurança Cibernética, a CISA, e o Departamento de Estado, o Centro de Engajamento Global. Esse era o lado do governo. E do outro lado estavam as parceiras privadas, que eram as ferramentas, os agentes que realizavam o trabalho sujo. Universidade de Stanford, Universidade Estadual de Washington, Big Techs, o Twitter, na época, e o Facebook. Juntos, desde que a iniciativa privada estivesse envolvida sob o disfarce das credenciais de prestígio das universidades, o governo era capaz de criar sistemas para censurar especificamente vozes conservadoras ou quaisquer vozes dissidentes. E se o governo agisse por conta própria, seria uma violação direta da Constituição. Eu acho que provavelmente existem alguns dos mais nefastos conspiradores, articuladores, planejadores que estão pensando em como expandir esse tipo de controle de cima para baixo em uma sociedade. Como fazemos a inversão? Como invertemos os Estados Unidos? Como podemos inverter a sociedade civil para que as elites tenham mais controle? E quando você tem emergências ou situações que podem parecer emergências, eu não acho que o 6 de janeiro tenha sido uma emergência no Capitólio, mas foi aumentado para que realmente parecesse uma emergência. Então isso cria uma narrativa através da qual você pode pressionar por mais controle sobre desinformação, informações falsas. The police are now running back into the Capitol building. We have cheers from the protesters that are watching behind the scenes. There were tense and violent scenes with police who have never dealt with anything like this. Pense nisso. Um presidente dos Estados Unidos em exercício, eleito pelo povo americano, teve suas contas do Twitter e do Facebook suspensas. Nossos pais fundadores jamais poderiam ter imaginado isso. Twitter was clear today that it banned the president for what it feared he would do and the injuries or deaths that could result. 9 News reporter Jennifer Meckel spoke to a social media expert about Twitter's unprecedented decision. Foi logo após o 6 de janeiro, quando ele postou um vídeo convocando os apoiadores dele a fazer protestos pacíficos. I know how you feel, but go home and go home in peace. Acho que o X derrubou a conta dele alegando isso é incitação à violência. Interessante que eles apresentaram. Na lei americana, segundo a Constituição, a primeira emenda é absoluta, mas existem algumas exceções. Como sempre na lei, sempre existem exceções. E essas exceções são muito restritas, muito limitadas, e com razão. Essas exceções incluem
a proibição de incitar a violência. Você não pode dizer coisas que farão um grupo de pessoas se tornar violento. Então, o X, ou o Twitter na época, usou esse argumento. Bem, vamos agir como governo. Vamos derrubar a conta do presidente em exercício dos Estados Unidos porque acreditamos que ele é um perigo enorme para o país. Isso começou a se infiltrar no Deep State durante o governo Trump, sejamos claros. E sofreu metástase sob Biden. E a censura virou uma política de todo o governo. E todos estavam preparados para censurar os americanos e os críticos do regime. May God bless America and may God protect our troops. Thank you, America. Bom, o maior caso que foi para a Suprema Corte foi um caso em que vários médicos que se manifestaram contra as medidas da Covid foram retirados do Twitter e perderam todas as suas contas. Supostamente porque a Casa Branca e o governo federal, durante o governo Biden, pressionaram essas plataformas para cancelarem essas pessoas. E isso chegou até a Suprema Corte num caso chamado Murphy versus Missouri. E esse é um caso muito bom. As arrepiantes evidências relatadas pela Suprema Corte alegam que o governo federal ligou para uma empresa de mídia privada, como o Twitter ou o Facebook, pedindo para cancelar um usuário ou derrubar uma postagem. É uma loucura que tenham feito isso. And this really hit the most extreme, I'd say, during the Biden administration when they were trying to roll out the vaccine program. While they're trying to push that program, they also tried to censor anyone who is basically arguing against it. And they pushed us super hard to take down things that were honestly true, right? I mean, they basically pushed us and said, you know, anything that says that vaccines might have side effects, you basically need to take down. These people from the Biden administration would call up our team and like scream at them and curse, and it's like these documents it's all kind of out there. Chairman Huizenga and Ranking Member Kamlager-Dove, I appreciate the invitation to speak with you today. I believe it's my patriotic duty to do so because the premise of this hearing, the so-called censorship industrial complex, is a fiction. Nina Jankowicz era a chefe do Conselho de Governança da Desinformação que foi criado durante o governo Biden para policiar o discurso. Isso, é claro, causou um alvoroço no país. Foi rapidamente considerado uma má ideia e então foi abolido. Mas a ideia de que o governo teria o Ministério da Verdade é tão orwelliana e assustadora para os americanos que seu discurso seria policiado e se não dissessem o que o governo aprovasse, eles seriam punidos. O que acabou sendo revelado em uma série de vazamentos sobre o Conselho de Governança da Desinformação em abril de 2022 foi que a CISA, a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura, tinha uma lista com as categorias de desinformação em que ela focou. Tudo que falasse de abertura de fronteiras, eles chamavam de migração irregular. Políticas sobre a Ucrânia, mudanças climáticas, aborto. Isso não tem nada a ver com segurança cibernética. E não tem nada a ver com segurança nacional. Não existe nenhuma razão para que o departamento do governo, criado para impedir um outro 11 de setembro, impeça os americanos de falarem com outros americanos sobre o uso relativo do carvão versus, por exemplo, baterias de lítio como fonte de energia. Mas o fato é que eles viram isso como uma forma de controlar o discurso político em toda parte. Eles passaram a rotular tudo como racista. E isso rapidamente se expandiu para a política sexual, onde começaram a acusar tudo de ser transfóbico ou anti-LGBTQ, como eles formularam, com essa sigla, que é bastante longa. Como eu já havia dito, eu mesmo fui removido do Twitter em meados de 2022 por ter usado a frase "ok, aliciador" como resposta irônica a pessoas que promoviam ideologia trans, especialmente a crianças. Mas mesmo agora que o governo Biden acabou, God bless you and God bless America. Thank you very much. As plataformas de mídias sociais ainda estão agindo para censurar por conta própria.
O grande problema é o aparato de censura. Essas pessoas que estavam envolvidas na guerra de informação, na Guerra Fria e na guerra global contra o terrorismo ainda estão inseridas em nossas agências governamentais. E você pode substituir, por exemplo, o secretário do Departamento de Segurança Interna. E você pode colocar nomeados políticos nos níveis mais altos. Mas no fundo das entranhas da burocracia, essas pessoas ainda existem. De uma forma muito orwelliana, você descobre que existe todo um ecossistema de censura. Agências governamentais e burocratas governamentais verificando detidamente os tweets do cidadão comum. Mas também muitas ONGs financiadas pelo governo. Uma contradição em termos. Eu não sei como uma organização não governamental pode ser financiada pelo governo. Acontece que muitas dessas ONGs são compostas por ex-funcionários do governo. É o que chamamos de porta giratória. Pessoas que trabalharam numa ONG vão para o Departamento de Segurança Interna, um outro governante assume, elas saem do Departamento de Segurança Interna e voltam para uma ONG. A verdade é que essa inovação caracteriza o advento da era em que estamos agora, na qual todo o trabalho de inteligência deixou de ser majoritariamente financiado e dirigido por agências de inteligência e passou para ONGs e intermediários sem transparência, que, por sua vez, também operam através de várias camadas de ONGs cujos subsídios não são transparentes nem acessíveis. Ainda assim, essas instituições penetram em todos os aspectos da nossa sociedade, transformando completamente a sociedade inteira em um estado de inteligência. Você não está, de fato, lidando com uma entidade independente que está te orientando, está te avaliando corretamente ou mesmo ponderando questões de segurança nacional. Você está indo para uma câmara de eco. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. Essas são ONGs que tendem a apoiar entidades de extrema esquerda e tendem a ter uma visão de cima para baixo de como a sociedade deveria ser organizada. E eu acho que é por isso que eles acreditam que o controle da informação é tão importante. Também serve a um propósito político relevante porque se você adota a opinião de que nós precisamos censurar aquilo que é impopular ou mesmo considerado vozes que não são convencionais, entidades da grande mídia tendem a ter uma perspectiva de centro-esquerda. We're in the midst of a trust crisis in the world of media, which is because so many in the legacy media have lied in order to preserve left-leaning narratives. To take just the most recent example, we were told by the legacy media that President Biden was just fine. For years, anyone who questioned his health and mental fitness was trafficking in cheap fakes. And then President Biden went out and engaged in a full-scale mental collapse on stage in front of hundreds of millions of people. So we can see why Americans, at least Americans who are not Democrats, do not trust the media. The question isn't really why the legacy media have lost Americans' trust. We know that answer. The question is why, despite that loss of trust, the legacy media continue to gain share in the advertising market. And the answer is simple. There is, in fact, an informal pressure system created by Democratic legislators, this White House, legacy media, advertisers, and pseudo-objective brand safety organizations. That system guarantees that advertising dollars flow only to left-wing media brands. A NewsGuard é muito parecida com o que comentei sobre o EIP. O efeito prático é algemar e amordaçar financeiramente os veículos conservadores. E como eles fazem isso, a NewsGuard se mostra como uma prestadora de auxílio para a sociedade que vai ajudar anunciantes a terem certeza que não vão anunciar em páginas sem credibilidade. Você propaga desinformação. Por isso, sua página vai receber baixa pontuação da NewsGuard. E quando sua pontuação da NewsGuard é baixa, o Departamento de Estado monitora suas redes sociais por desinformação. O Departamento de Estado nem poderia atuar internamente. Seus anúncios serão cortados porque você propaga a desinformação e você acusou o pobre Hunter Biden, que não fez nada de errado. E de repente comecei a ver todos os elementos do meu modelo de negócio, meu alcance jornalístico sendo aniquilados, e eu sabia que não era acidental. Era parte de um complexo organizado maior.
Há um processo recente que a empresa X moveu contra a Federação Mundial de Anunciantes, porque 90% da verba de publicidade foi usada em conluio para manter-se longe de plataformas conservadoras como X, depois que Elon Musk a comprou. Então, esse caso está em andamento com alegações de que esse conluio viola as leis antitrust. Muitas pessoas nem fazem ideia que 7 ex-líderes da CIA ainda estão vivos. E muito menos que estão todos reunidos no conselho de uma organização da qual você provavelmente nunca ouviu falar, que é simultaneamente financiada por 11 agências governamentais diferentes. Nesse momento, o Atlantic Council é financiado por 11 agências governamentais americanas diferentes. O Departamento de Estado, o Departamento de Defesa, a Fundação Nacional para a Democracia também financia o Atlantic Council, a USAID financia o Atlantic Council. Além do próprio Departamento de Defesa, há outros subsídios para o Atlantic Council, do Exército, da Marinha, da Força Aérea, dos Fuzileiros Navais. E então, vejam só, o laboratório DFR do Atlantic Council recebeu uma posição sênior nas equipes de confiança e segurança em todas as grandes redes sociais. Assim que o Facebook anunciou a supervisão externa de confiança e segurança por um conglomerado de verificadores de fatos credenciados que seria responsável por todas as remoções, o Atlantic Council foi o primeiro da lista. O mesmo aconteceu quando fizeram parceria com o YouTube e quando botaram as garras no Twitter. O laboratório DFR do Atlantic Council estava no conselho fundador de consultores externos do Tribunal Superior Eleitoral, a Corte da Censura no Brasil, que é a subseção de seu Supremo Tribunal Federal. Eles estavam treinando os juízes pessoalmente. Acredito que foram Graham Brooke e Emerson Brooking que treinaram o Supremo Tribunal Federal. Como o tribunal poderia estruturar a censura nas eleições de 2022 no Brasil, assim como censuraram a eleição em 2020 para deter Trump? A Fundação Nacional para a Democracia, ao mesmo tempo, criou uma rede gigante para impedir a eleição de Bolsonaro. 6 dos 9 grupos oficiais de verificação de fatos que existiam no Brasil na época das eleições de 2022 eram financiados pelo governo dos Estados Unidos, e 2 deles foram financiados diretamente, não só pela USAID, mas diretamente pela Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, pelo Departamento de Estado. Vimos as mesmas ideias que nasceram aqui: o monitoramento de desinformação, o Centro de Engajamento Global, os sistemas de classificação, as pontuações de crédito social. Vimos isso ser exportado para a Europa e para a América Latina. Vimos isso ser feito a Bolsonaro como fizeram a Donald Trump. Você pode girar o globo e eu vou lhe dizer como a integridade de informações é definida no Brasil, na Polônia, na Itália, na República Tcheca, em Madagascar, em Bangladesh. O truque é o seguinte: vá para o Journal of Democracy, o jornal interno da Fundação Nacional para a Democracia, coloque o nome do país, coloque a expressão-chave ameaça à democracia e eu lhe direi, com 100% de certeza, como 99,999% da desinformação é definida naquele país. Será definida como qualquer pessoa, veículo de notícias, conta de redes sociais, ONG, organização da sociedade civil, que apoie o grupo ou movimento rotulado como uma ameaça à democracia. É previsível e extenso assim. A minha mãe é britânica e eu nunca imaginei ver o Reino Unido prendendo 30 pessoas por dia por discurso ofensivo. Prender alguém por queimar um Alcorão, prender alguém por rezar silenciosamente, virou um completo absurdo. E eu tento enxergar isso em uma perspectiva histórica. Na primeira ameaça vermelha nos Estados Unidos, eles prendiam cerca de 2.000 pessoas por ano. Na época, a população americana era o dobro da população atual do Reino Unido. O Reino Unido está prendendo cerca de 11.000 pessoas por ano. E isso nem é uma crise de segurança nacional. A primeira ameaça vermelha foi uma crise de segurança com bombardeios nos Estados Unidos. A situação era assustadora. E se olharmos para o que está acontecendo na Europa, na Alemanha, por exemplo, é muito assustador que você possa ser preso só por postar nas redes sociais algo considerado indelicado. E a polícia entra no seu apartamento, pega seu computador
e te leva preso. It's illegal to display Nazi symbolism, a swastika, or deny the Holocaust. That's clear. Is it a crime to insult somebody in public? Yes, it is. And it's a crime to insult them online as well? Yes. The fine could be even higher if you insult someone in the internet. Why? Because in internet, it stays there. E assistir no 60 Minutes as autoridades alemãs rindo e comemorando a prisão de uma pessoa que simplesmente chamou um político de pênis. Groth complained about a tweet that called him a Pimmel, a German word for the male anatomy. That triggered a police raid and accusations of excessive censorship by the government. As prosecutors explained to us, in Germany, it's okay to debate politics online, but it can be a crime to call anyone a Pimmel, even a politician. A USAID tinha um programa oficial administrado pela Fundação Nacional para a Democracia, UNED, chamado CEPS, Consórcio para o Fortalecimento das Eleições e dos Processos Políticos. Um dos 9 objetivos do programa CEPS era desenvolver normas e também padrões internacionais para serem codificados em leis e regulamentos internacionais que exigissem responsabilidade total das mídias sociais por hospedar desinformação. Agora, se você é americano, pense um pouco nisso. Não é possível aprovar essa lei nos Estados Unidos por causa da primeira emenda, mas pode em outro país que não tenha primeira emenda. E se você fizer países estrangeiros aprovarem leis que sejam constitucionais lá, que vão atrás do Twitter ou X, que vão atrás do Facebook, que vão atrás do YouTube, por hospedarem conteúdo pró-Trump, pró-Bolsonaro, pró-Marine Le Pen na França, pró-Nigel Farage no Reino Unido, você consegue colocar as mídias sociais de joelhos. O cenário global para a liberdade de expressão está bastante sombrio e também sob ameaça dos Estados Unidos atualmente. E se cair aqui, cai em todo lugar. A civilização ocidental será definida pelo que acontecer nos próximos 5 ou 10 anos e ainda nem tocamos em temas como inteligência artificial, que representa um enorme desafio para a humanidade. Acontece que há uma tentação de pensar que a inteligência artificial, para realizar de uma forma quase divina a separação entre verdade e mentira. A DARPA, que é essencialmente como um think tank do Pentágono, criou a iniciativa do Santuário Civil para criar uma IA capaz de vasculhar a internet e discernir a verdade da falsidade. Agora, isso está por aí em algum lugar. Não sabemos quais empresas compraram, quem está usando, quem não está. Isso foi criado e agora desapareceu. Quem é Jared Cohen? Right, so dealing with ISIS online really means we need to understand what are the technological capabilities that are allowing them to take over hashtags, that are allowing them to proliferate fake accounts. Jared estava no Departamento de Estado subordinado a Hillary Clinton e acho que com Condoleezza Rice. E ele fez uma proposta ao Google para poder combater a desinformação eleitoral na internet. A descrição do trabalho dele no Google era muito peculiar. O trabalho dele era ficar sentado sozinho em uma sala o dia todo, olhando para uma parede branca e pensar como um think tank de uma pessoa só, maneiras que fossem criativas de como o Google poderia usar os seus dados e recursos proprietários para resolver problemas geopolíticos complexos. Julian Assange depois descreveria isso como o momento em que o Google virou o Departamento de Estado paralelo. So we pick challenges like radicalization, fragile states, governance, illicit networks. I mean, these are all challenges that most of the world's population would agree are hugely, hugely important. And there's just we've underexplored how technology can actually be part of the solution. Ele era o chefe do think tank de uma pessoa só, que na época se chamava Google Ideas e depois mudou de nome para Google Jigsaw. O Jigsaw, acredite se quiser, se tornou o novo tipo de moderação, metade IA, metade humana, buscando por desinformações que não temos certeza se são totalmente verdadeiras ou se são enganosas e
descobrir maneiras de corrigir ou de responder a isso. O Google Jigsaw lançou o primeiro produto de varejo para censurar com inteligência artificial. Ele se chamava Perspective. Um dos motivos pelos quais isso chamou a minha atenção quando se tornou acessível ao público em 2017 foi que as 3 primeiras coisas em que o Google Jigsaw treinou o seu modelo foram as eleições presidenciais de 2016, a votação do Brexit e também questões sobre mudanças climáticas. Em 2016, 0% do discurso político foi moderado por IA. Em 2019, mais de 98% do discurso político foi pré-sinalizado por IA. Eu disse a todos os meus contatos a seguinte frase: se essa censura tecnológica por IA for implementada, será o fim do conceito ocidental de liberdade de expressão. Isso é pior do que o 1984 de George Orwell. No mundo de 1984, o governo fazia isso abertamente. Ele estava censurando e criando a polícia do pensamento. Nesse caso, o que estava acontecendo em 2020, o que o governo estava fazendo junto com o setor privado, era uma mistura de George Orwell com O Processo, de Franz Kafka. Não há nada comparável. Simplesmente não existe nada comparável quanto ao tamanho e alcance da supressão dos direitos à liberdade de expressão. Este é o maior ataque à primeira emenda e à liberdade de expressão na história do país. Eu vou contar uma história. Muitos não conhecem essa história sobre o governo de Mao na China. Na década de 1960, 50 e 60. Stalin havia morrido em 1953 e em 56, Khrushchev fez o seu chamado discurso secreto, onde confessou todos os pecados de Stalin e falou sobre como ele era brutal, um ditador terrível e como tudo foi terrível. Então, acredite ou não, todos os países socialistas do mundo tentaram liberalizar um pouco. Manteriam o socialismo, mas com mais liberdade para se diferenciarem de Stalin. O Mao surgiu com uma ideia chamada Campanha das 100 Flores. O discurso dele era que 100 flores floresçam, que 100 escolas de pensamento disputem. Aquilo foi uma experiência de liberdade de expressão. Ele chegou a encorajar críticas ao governo. Mao acreditava que tinha feito uma lavagem cerebral tão profunda no povo chinês que eles se manifestariam em apoio ao socialismo. No início, as pessoas ficaram com medo, começaram a escrever coisas e foram encorajadas e celebradas por isso. Depois de alguns meses, começaram a se expressar cada vez mais. Apenas 4 meses depois do início desse projeto, 4 meses de um experimento de liberdade de expressão na ditadura mais brutal depois de Stalin, de repente, os agricultores retomaram seus campos das mãos dos quadros comunistas nas áreas rurais e o comunismo desmoronava em toda a China. Mais alguns meses de liberdade de expressão teriam colocado fim à experiência chinesa. Eles não conseguiam manter. A censura era necessária para manter o regime totalitário funcionando. Eu nasci em Pequim. Sasha Gong, take 1. Meus pais eram professores lá. Mas logo eles já foram enviados para um campo de trabalho. Então nós, crianças, fomos deixadas sozinhas. Eu nasci na China. Passei meus primeiros 26 anos na China de Mao. Eu sobrevivi aos horrores da Revolução Cultural. Fui designada para trabalhar em uma fábrica de doces. Lá havia cerca de 1000 trabalhadores. Muitos de nós tínhamos a mesma experiência. Você vê perseguição, você vê morte. Lembro bem que, em 1970, a cada 10 dias éramos arrastados para ver execuções. Um dos meus avós passou 20 anos na prisão. Meu outro avô passou 4 anos na prisão também. E a minha tia passou 11 anos na prisão por dizer que não gostava da esposa do Mao. Na verdade, todo adulto passou tempo ou na prisão
ou em campos de trabalho. Então, nós basicamente crescemos sozinhos. O que eu posso dizer sobre censura é que eu não sabia o que era censura. Quando eu era criança na China, tudo era controlado. Tínhamos apenas uma fonte de informação e ela era do partido. O sistema educacional, a mídia, o entretenimento, os filmes, absolutamente tudo. Quando não se tem acesso à informação, na verdade, você nem mesmo sabe que está sendo controlado e eu nem sabia da existência da censura. Então, de alguma forma, quando eu tinha 17 anos, vi que alguém havia colocado um cartaz com letras grandes na parede. Eles denunciavam Mao e o Partido Comunista Chinês, dizendo: é um regime fascista feudal. Foi uma grande revelação para mim. Então eu pensei, preciso conhecer essas pessoas. Eu vivi durante a Revolução Cultural de Mao. Eu vi o início e eu vi o fim. E o fim é um país totalmente dividido. Pessoas contra pessoas. Filhos contra os pais. Minha mãe me denunciou para as autoridades. Minha mãe era uma comunista leal de toda forma. Então eu fui pega e passei 11 meses numa cela, com 7 guardas me vigiando 24 horas por dia. E uma economia que basicamente estava prestes a colapsar totalmente. E o sucessor de Mao, Deng Xiaoping, teve que fazer algo diferente. Ele teve que abrir a China, precisava conseguir investimento estrangeiro. Se pensarmos na nossa relação com os chineses, ela começou nos anos 1980, quando houve a abertura da China. As elites ocidentais disseram por muito tempo que precisávamos ter envolvimento com a China. Se nós colocarmos dinheiro suficiente naquele país, naquele sistema, eles se tornarão como nós. A China foi aceita. A China comunista, o Partido Comunista Chinês foi aceito na Organização Mundial do Comércio. Sob o pretexto de que seria uma participante justa, o conceito da Organização Mundial do Comércio é que temos um conjunto de regras. E podemos julgar as disputas comerciais com base nessas regras. A China não estava preparada, nem economicamente para entrar, mas os americanos disseram, vamos apoiar vocês. E dizerem que apoiariam foi o suficiente. Bringing China into the WTO is a win-win decision. It will protect our prosperity, and it will promote the right kind of change in China. Precisamos ter livre comércio, ter uma abertura, porque a teoria era, se nos envolvermos, a China se tornará mais parecida conosco. Eis a ironia. Nós é que nos tornamos mais parecidos com a China. Aproximadamente no final dos anos 2000, em algum momento, eu me lembro que no New York Times, Tom Friedman escreveu um artigo de opinião. Deveríamos aprender com as práticas de governança chinesas. Money in politics is so out of control. Really, our Congress is a form for legalized bribery. You know, that's really what it's come down to. So I'm worried about this. It's why I have fantasized, don't get me wrong, but that what if we could just beat China for a day? Eu não quero individualizar no Tom Friedman. Muitas pessoas compartilhavam essa visão. The level of admiration I actually have for China, because their basic dictatorship is allowing them to actually turn their economy around on a dime and say we need to go green as fast as we need to start investing in solar. The Communist Party wants to stay in power in China, and they listen to the public. When the public says I can't breathe the air, Xi Jinping is not a dictator. He has to satisfy his constituents or he's not going to survive. He's not a dictator? No, he has a constituency I respect China's achievements, which are tremendous over the last over 40 years. I think it's a role model for many countries. Veja como a China comunista pode ser eficaz. Eu sinto que as pessoas se apaixonaram por essa ideia de eficiência, essa ideia de controle de cima para baixo.
Quando olhamos para a censura nos Estados Unidos, nós pensamos, isso é algo cultivado em casa, certo? Isso é algo que os americanos estão fazendo com os americanos. A realidade é que muito disso é um comportamento aprendido com a China. Aliás, na China, a internet está submetida ao que chamam de grande firewall. Você já ouviu falar? Muitas pessoas não ouviram. A China é conhecida pela sua grande muralha. Mas o Partido Comunista Chinês construiu o grande firewall que controla tudo. Porque no início, as pessoas pensavam, agora há uma esperança para a democracia na China por causa da internet. Você não consegue controlar a internet. Mas eles conseguiram. Então, se você diz alguma coisa que o governo não gosta, ele te silencia. Não apenas te silencia, mas pode te prender. Então, até funciona melhor do que antes, porque antes eles precisavam te encontrar fisicamente e então te colocar na prisão. Agora, eles podem apenas identificar o seu telefone e você perde acesso à sua conta bancária. Você não consegue comprar uma passagem aérea. Isso é totalitarismo digital. Um amigo meu, uma vez, retuitou uma postagem que eu havia feito no Twitter. Ele copiou meu tweet e enviou na conta dele, da rede social chinesa. Não me lembro o que era. Era muito banal. E no dia seguinte, ele foi fazer compras e disseram, não, desculpe, você não pode comprar. Sua conta bancária está suspensa por uma semana. No mundo ocidental, nós não temos isso. Mas existem muitas maneiras que aprendemos com a metodologia chinesa para poder silenciar a fala nos Estados Unidos. E é feito no mesmo contexto. Afinal, na China, como o Partido Comunista Chinês justifica o controle do fluxo de informações? Segurança nacional. Mas nos Estados Unidos é a mesma coisa. Eu fui banida. Eu não sei, simplesmente um dia a minha conta do Twitter não funcionava. Eu não faço a menor ideia. Eu nem sei o que eu disse. Eles nunca me notificaram. Simplesmente me bloquearam por cerca de 2 semanas. Parecia que tinha voltado à China. Em sociedades comunistas, a verdade é aquilo que o partido precisa que ela seja. Eles acreditam de uma maneira muito real que a verdade é somente uma manifestação daquilo que é dito por quem está no poder. Eles acreditam que é isso que define a verdade. Eu acho que muitas pessoas hoje, inclusive eu antes, acreditam que o comunismo é um sistema econômico. Eles querem compartilhar a riqueza e redistribuí-la para todos, para que haja o que consideram igualdade. Acontece que, na verdade, isso não é preciso. O comunismo é como uma religião. Ele pretende substituir as outras religiões, especialmente o cristianismo. Uma das pesquisas mais interessantes que vi nos últimos anos foi feita pelo pesquisador Scott Rasmussen, um ótimo interlocutor. Ele mediu a diferença entre o que chamamos de 1% na América e as massas, os 99% que eles governam. O 1% inclui executivos de grandes empresas, inclui gestores de grandes agências federais, inclui pessoas que têm alguns bilhões de dólares. Os pontos de vista do 1% estão completamente desconectados dos pontos de vista dos 99%. Esse conflito explica por que o 1% está tão interessado em esmagar o populismo, porque quaisquer ideias que surjam nas universidades, ou em suas salas de reuniões, ou em seus grandes laboratórios de tecnologia, não mais representam o que o povo americano ou as massas querem. E o que é censura? É o controle do seu discurso. Mais do que isso, do seu pensamento. A primeira coisa que querem controlar é a sua mente. É por isso que a censura é tão importante para os regimes totalitários.
A ideia por trás da censura a qual temos sido submetidos nos últimos anos, sendo a Covid-19 o exemplo mais evidente, é que existiam coisas que nem deveríamos conseguir pensar, como, por exemplo, que talvez houvesse tratamentos alternativos possíveis ou que pudessem ser testados, que medicamentos poderiam ser reaproveitados com alguma eficácia ou que a vacina que estavam nos empurrando era uma terapia genética experimental que não tinha passado por testes de segurança adequados. Eles não queriam de maneira nenhuma que certas ideias passassem pela nossa cabeça. Se você não pode nem formar ideias contrárias, porque toda narrativa é o tempo todo censurada, todo o escândalo do governo é censurado, as pessoas não conseguem descobrir os fatos para formar um sistema alternativo de crenças. Essa é de fato a marca do controle total. Um dos sentimentos que Rasmussen descobre nessa lacuna entre o 1% e as massas é de que o 1% se acha mais inteligente do que o resto do país e que por isso é seu dever garantir que nos façam tomar as decisões corretas. Eles vão reorganizar a sociedade. Eles vão reestruturar a natureza humana, porque eles sentem que têm o poder. No final, as pessoas perguntam qual é o motivo. É para manter o poder e o dinheiro. É a história mais antiga da humanidade. Mas eu acho que, no fundo, há muito tempo eu sinto que é um complexo de Deus fervoroso que essas pessoas carregam em suas almas. Eles substituem Deus. O Estado substitui Deus. O Estado não é uma coisa qualquer. O Estado é conduzido por pessoas, por um grupo de pessoas, pela elite. We tried voluntary, incentives, friendly, warm embrace. The voluntary phase is over. Anything that would go against World Health Organization recommendations would be a violation of our policy, and so remove. So it's easy to criticize, but they're really criticizing science. It's time for mandates because it's the only way to protect our people. Democracies are very challenged right now, have not proven they can move fast enough or big enough. This is not about freedom for personal choice. It's about protecting yourself and those around you. Because I represent science. I personally view this as unsolvable. And the reason it's unsolvable is that you have to depend on people to have critical thinking. And there's lots of evidence, and if you look at Trump's campaign and the various aspects of misinformation we're seeing in the United States, people are highly gullible. The internet is a tool. Social media is a tool. At the end of the day, tools don't control us. We control them, and we can remake them. We, a select group of human beings, are able to sit in a room and come together and actually talk about saving the planet. Se quisermos falar sobre como esse engajamento profundo com a China comunista nos mudou, eu diria que foi de uma forma muito profunda. Porque o sistema dos Estados Unidos, que é realmente a base de toda democracia liberal que hoje existe no mundo, ela na verdade se baseia na ideia de criar uma estrutura que impeça o governo de impor regras demais. Todos, nesse enorme ecossistema de censores, reclamando da liberdade de expressão e de quão tóxica ela é. Como é perigosa e como temos que fazer alguma coisa sobre a capacidade dos americanos expressarem suas opiniões. Isso me diz que essa é a chave para tudo. Eles vão atrás disso primeiro. E tem uma razão para os fundadores a terem colocado primeiro. Nosso país nasceu em um conflito onde um monarca da Inglaterra tentou suprimir, controlar, reprimir um grupo inquieto de colonialistas deste lado do país. E quando decidimos que estávamos dispostos a dar nosso sangue para formar o nosso país, para nos separarmos da Grã-Bretanha e do Rei Jorge, a primeira coisa que cada um dos nossos fundadores decidiu foi que o poder de expressar nossa opinião e de desafiar o nosso governo seria essencial para a formação dos Estados Unidos. Vem antes da segunda emenda, o nosso direito de nos defendermos, nosso direito de ter armas. Vem antes de todas as outras emendas. Porque
Toda a base do projeto americano é um patriota subindo num palanque na praça da cidade e questionando o poder do rei. Essa é toda a base do projeto. Se eles conseguirem nos tirar isso, eles conseguem tirar todo o resto. E os fundadores não viam esses direitos como algo definido cientificamente. Eles os viam como direitos dados por Deus. Portanto, temos o direito à liberdade de expressão, esteja ele ou não na Constituição. São direitos dados por Deus, divinamente concedidos a nós. O único tipo de Estado capaz de prevalecer e de manter-se é aquele que coloca o amor em seu coração. Mas, Sam, você está sendo muito romântico, não acha? Como pode existir um Estado que priorize o amor? Isso é possível? Foi o que tentaram fazer nos Estados Unidos. Seus direitos são dados por Deus. Deus que te ama e te criou. E, portanto, são seus direitos. Podem ser retirados de você, mas ainda são seus direitos. Quando Benjamin Franklin saiu da Convenção Constitucional, uma mulher perguntou: o que vocês projetaram? O que vocês fizeram? E a sua resposta fantástica foi uma república, se vocês conseguirem mantê-la. Se olharmos para o Star Spangled Banner, nosso hino nacional, a primeira estrofe é uma pergunta. Está anoitecendo. O sol está se pondo. Eles viram a bandeira. A última vez que a viram foi no último vislumbre do crepúsculo. Ela ainda estava lá. E então veio uma longa noite de batalha e guerra. E a pergunta é: ela ainda está lá? Nosso hino nacional somos nós fazendo essa pergunta dia após dia. Será que perdemos o projeto americano na noite passada, enquanto dormíamos? O significado de ser americano é ser capaz de pensar como quiser e dizer o que pensa. E é uma longa tradição no nosso país que ninguém diz o que você pode dizer ou pensar. Então é uma pergunta fundamental que todo americano, na minha opinião, deveria fazer o tempo todo. Ainda somos a terra dos livres? Os Estados Unidos ainda são a terra dos livres? Os Estados Unidos ainda são a terra dos livres? Os Estados Unidos ainda são a terra dos livres? Sim, ainda são. Acredito que sim. Desde que continuemos falando sobre liberdade, ela se manterá viva. Teremos dias ruins, teremos derrotas, já passamos por isso nos Estados Unidos. E, com certeza, já saímos mais fortes. Nós nunca vamos perder a guerra pela liberdade de expressão. Só vamos perder batalhas pela liberdade de expressão. Essa sempre foi a luta americana. Nós lutamos uns com os outros por nossas liberdades. Geralmente os mocinhos vencem. Mas a luta mais importante é sempre a próxima, não a última. Nós não devemos ter medo de lutar por princípios. Não devemos ficar chocados ou surpresos que aqueles cheios de arrogância vão tentar nos controlar. Considerando a natureza humana e o fato de que somos falhos, sempre haverá mal para o mundo tentando suprimir nossas liberdades dadas por Deus. E enquanto a batalha continuar, haverá vitórias e derrotas. Mas uma das formas de vencer é destacar onde essa batalha está sendo travada. Devemos enfrentá-los no campo de batalha das ideias e devemos enfrentá-los com amor e compaixão. E devemos mostrar que a adesão a estas verdades eternas é o caminho mais certeiro para uma sociedade civil próspera. Nos Estados Unidos, eu me senti eu mesma pela primeira vez. Na China, ser assim como eu sou é errado. Eu dizia coisas erradas, eu defendia as pessoas erradas. Eu não sabia, não era de propósito. Todo o meu ser era errado. E aqui, tudo está certo. Isso é liberdade. Sempre que eu falo dessa liberdade, eu fico emocionada.